Hey, seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui do Mini Prosa. Como é que você tá? Tudo bem com você? Chega mais, porque este é o canal onde a gente discute os nossos pokémons favoritos. Qual é o seu pokémon favorito? O meu é esse aqui, o Bulbasauro. Não, esse não é o Bulbasauro, e esse não é um canal pra gente discutir pokémons, e sim pra gente discutir narrativas e a forma como elas afetam a nós mesmos e a nossa forma de enxergar o mundo ao nosso redor. Meu nome é Guilherme Makoto e hoje a gente vai falar de um livro de um escritor que ele é bem conhecido. Não sei se você conhece, eu não conhecia, então pra mim foi uma grata surpresa descobrir o Joel Rufino dos Santos com o seu livro Claros Sussurros de Celestes Ventos, nome comprido, mas muito bonito. Assim como esse livro aqui. Bora falar dele, roda a vinheta. Historiador, professor e escritor Joel Rufino dos Santos nasceu em 1941, no Rio de Janeiro. E ele, tendo sido criado ali em um ambiente de operários socialistas, né? Inclusive ele vai comentar que o pai dele foi muito importante porque o pai dele era um dos poucos operários que sabia ler. E ele incentivava muito a leitura ali dentro da casa. Ele trazia livros. Então, o Joel acabou se interessando desde muito jovem pelas causas sociais e pela literatura, pelas histórias, né? Um outro parênteses legal é que a família dele era evangélica. Então, era muito comum eles lerem a Bíblia todo domingo, né? Só que pro Joel, ele via a Bíblia não como um livro sagrado, propriamente dito, mas como um livro de histórias magníficas, assim. Então ele se tornou doutor em comunicação e cultura pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e teve várias incursões aí no fazer literário, no fazer de histórias, né? Que vão desde livro didático que ele produziu a romance histórico. Ele tem livros para crianças e jovens e ele também já trabalhou como colaborador nas minisséries Abolição e República, ambas da TV Globo. Ele também foi representante do Brasil no Comitê Científico Internacional da Unesco para o programa Rota dos Escravos, que estuda o impacto da escravidão no mundo, né? Joel faleceu em 2015 por conta de complicações cirúrgicas e deixou um legado extraordinário aí, com seus estudos e seus livros, muitos deles dedicados à cultura negra brasileira. Aqui em Claros Sussurros de Celestes Ventos, a gente vai acompanhar a história de dois escritores. Um deles, Cruz e Souza, e o outro, o Lima Barreto. O Lima Barreto aqui no livro é chamado de Afonso, que era o nome verdadeiro dele, né? E o Cruz e Souza, aqui ele é chamado de João da Cruz. Também era o nome original, sem ser o nome artístico do Cruz e Souza. E aqui ele vai narrar essa circunstância desse encontro entre esses dois grandes escritores negros de maneira ficcional, mas amarrando aí vários acontecimentos históricos e personagens das próprias histórias que esses caras contaram. O livro, ele mistura ficção com realidade e vira uma mistureba. Não sei se mistureba é a melhor palavra, mas é muito criativo essa fusão. E no meio, cara, é muito legal porque ao longo do livro você vai encontrar outros escritores também representados aqui nessa história. Outros personagens de outros livros. Muita coisa eu não conheço, desconheço totalmente, assim. Mas pesquisando ali na internet, é possível você descobrir quais autores estão aqui. Esses easter eggs, esses personagens que estão fazendo parte, essas referências que estão fazendo parte dessa obra. Essa história, ela é contada de uma maneira quase que com uma cascata, um efeito cascata. A princípio, esse encontro entre os dois escritores, ele é um momento que se inicia o livro e ele ecoa ali um certo misticismo, porque um deles está prestes a morrer quando encontra o outro, né? Como se fosse um velho amigo reencontrando esse outro. E aí a gente meio que vai voltar nos anos ali para acompanhar o desenvolvimento dos dois, como é que aconteceu em suas respectivas cidades, com os seus respectivos personagens,
E a gente vai saltando então ao longo dos anos, ao longo das localidades, acompanhando esses dois. Só que muitas vezes a história ela vai acompanhar ainda mais outros cotidianos, outros personagens que aos poucos essas histórias vão se interligando com as histórias do início e a coisa vai acontecendo, entendeu? Vai virando uma espécie de efeito cascata mesmo, assim. A gente acompanha a vida de um e nesse momento a história vai mostrar 3 personagens. Aí um deles a gente vai acompanhar a história dele. E aí na história dele a gente vai conhecer mais outros 2 personagens. E aí na história dele a gente vai acompanhar mais um. E aí vai indo até que a gente consegue perceber a influência da conexão, como essas partes estão conectadas. Apesar de eu estar falando bem em tom de alegria, esse tom de nostalgia de uma década que a gente não viveu, mas é um retrato, assim, quase uma foto em movimento daquela época, eu tenho que dizer também que é um livro que ele tem uma certa tristeza, né? Ele vai trazer muito da questão do preconceito racial que esses autores sofreram. E tudo isso vai criando esse panorama que por vezes é engraçado, é bonito, trágico. O livro vai saltando em anos. Então a gente começa em 1920, a gente vai para 1800 e não sei quanto exatamente. Aí a gente avança de novo, 1820, 1930... E a gente termina no final do livro, a gente tá nos anos 2000. E aí resta esse personagem, era um menino naquela época. E tem esse personagem que ele dá uma espécie de relato. A situação em que ele se encontra nos anos 2000 acaba sendo a cartada final ali. É a forma como o Joel conclui esse relato, mostrando ali então, finalizando com esse panorama atual. A situação do negro, né? A situação do negro na nossa sociedade contemporânea. Fechando, tem uma coisa que eu achei que interliga tudo amarradinho e conecta conceitualmente esse livro, que é a questão das histórias. O autor começa o livro com um prólogo em que ele diz que há um emissário que viaja para salvar a humanidade e com ele carrega todas as histórias, né? E ele começa a falar que essas histórias estão todas guardadas. O homem só tem que encontrar os escritores, os músicos, ele só tem que encontrar onde elas se localizam. Lá pro meio do livro vai ter o tal do Clube dos Contempladores de Livro, que é uma organização muito louca que eles gostam de contemplar os livros, só que de repente eles têm uma ideia muito maluca de embaralhar as histórias, de confundir, trocar palavras, criar outras conotações ali em cima de livros que os autores já criaram. Acho que tudo isso amarra conceitualmente muito bem o livro, né? Então a gente tem esse prólogo, tem esses contempladores de livros e essa própria história, a própria história do livro, que é uma amarração geral, uma conexão improvável de muitos personagens, de muitas histórias que de alguma forma talvez estivessem guardadas, estivessem sendo carregadas por esse emissário viajante que estava tentando salvar o mundo. Muito obrigado, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Por favor, vou pedir para você deixar o seu like, não se esqueça de se inscrever no canal, mande sugestões, dicas aqui para mim e principalmente críticas construtivas, porque o meu objetivo é melhorar e sempre, beleza? Muito obrigado, até semana que vem. Tchau, muito obrigado por ter assistido. Tamo junto, falou, tchau, tchau. Para tudo. E aí, como que você tá? Eu sou aqui do futuro, sou eu, Guilherme do futuro, para dar um recado bem rápido aqui, porque foi entre essa semana que está saindo esse vídeo e a semana passada, ocorreu aquele pronunciamento do Paulo Guedes, do ministro da Economia aqui do Brasil, falando a respeito da taxação dos livros, né? Taxação de imposto em cima dos livros. E eu só queria deixar aqui, comentar para isso não passar em branco no canal, porque é importante a gente falar a respeito disso. Juro que vai ser rapidinho, não vai te atrapalhar, mas eu acredito ser um tema de extrema importância. Ainda mais aqui que a gente fala de livros praticamente o tempo todo. A justificativa dada pelo ministro é de que o livro ele é um produto de elite, então a gente vai aumentar os impostos em cima do livro para aqueles que realmente eles podem pagar, né? Já que o livro só é comprado por ricos, então os ricos podem pagar mais, logo vamos aumentar o imposto dos livros. Só que essa afirmação ela é um pouco esquisita se a gente for parar para pensar que existem tantos outros produtos de elite que a gente poderia criar um imposto para eles. No caso, os jet skis, as lanchas,
Os helicópteros e os jatinhos, por exemplo, eles não possuem IPVA. E me preocupa muito quando ele diz que os livros, ele vai utilizar esse imposto arrecadado em cima do livro comprado pelas elites para poder colocar livros na cesta básica das famílias. E quem vai escolher esses livros que vão ser lidos pelos pobres, né? Nessa lógica. Isso porque a gente nem colocou aqui em questão o trabalho que vem sendo desenvolvido pelos pequenos empresários. Me refiro às pequenas editoras, aos pequenos livreiros que estão na luta aí, crise após crise, tentando vender, tentando continuar trazendo dinheiro para esse mercado, realmente tentando se sustentar em cima dos livros. Então, a articulação desse imposto pode quebrar toda uma cadeia de produção, prejudicar ainda mais esse universo das pequenas editoras e criar um mercado com ainda menos diversidade literária. Esse é o recado que eu queria deixar. Tem um monte de youtuber falando muito bem a respeito desse assunto. Vou deixar uns links aqui na descrição. E muito importante, se você também não concorda com essa medida, existe aqui, tô deixando aqui na descrição, um abaixo-assinado que tá rolando aí, uma petição que tá recolhendo várias assinaturas, eu já assinei e tô deixando aí para você também, beleza? Mas é isso aí, pode pôr nos comentários o que você acha, como você enxerga essa situação, beleza? E tamo junto, muito obrigado por me ouvir aqui, e é isso aí.